Quando pensamos no Brasil, geralmente imaginamos carnaval, futebol e belas praias. Mas há outra história, escondida sob a superfície, a história de um povo que vive há milhares de anos no Brasil. Muito antes da chegada dos portugueses, uma história de luta, resiliência e determinação. Hoje, iremos explorar o conto fascinante do povo Cariri e como sua história está entrelaçada no tecido da história brasileira. O povo Cariri é um grupo indígena que vive no sertão do Nordeste do Brasil, mas iremos focar no município de Porto Real do Colégio, retratado no livro. Eles têm uma rica cultura, língua e tradição que remota a milhares de anos. Os Cariri-Xocó são um povo indígena de cultura musical, tendo no toré a sua maior representatividade. O toré é o conjunto de cantos e danças indígenas que expressam os acontecimentos históricos e culturais, apresentando em forma de arte os fenômenos naturais do universo tribal. O livro Mãe d'Água, uma história de Cariris, escrito por Laura Bacelli e Tecaino, conta a trajetória de Orupadã Tinga e seu encontro com a Mãe d'Água. O nome Orupadã significa habilidoso. Então, Tinga, Orupadã Tinga. Tinga é uma cobra que vive na margem dos lagos e dos rios. Ela é uma cobra que apenas só come peixe. Então é a habilidosa cobra. Para esses indígenas que vivem nas margens esquerdas do Rio São Francisco, no interior de Alagoas, em Porto Real do Colégio, não se trata apenas de uma lenda, mas sim de uma presença viva em sua cultura e história. E o que eu achei interessante é que não é uma lenda. Para eles é absolutamente parte da realidade. E aí eu falei mais da Mãe d'Água para ela, ela se interessou. E eu falei mais da Mãe d'Água e ela disse, tá aí. Eu me rendi aos encantos dessa Mãe d'Água. O livro possui uma narrativa poderosa que destaca a importância de preservar a diversidade cultural e respeitar os direitos indígenas. Laura é uma escritora fantasma que nasceu em São Paulo. E no desejo de querer conhecer novas culturas, ela conhece Roberto Cruz, um curandeiro da aldeia de Cariri-Xocó, que adota o nome indígena de Cainã. De Cainã, apresenta a ela a história da Mãe d'Água, o que a deixa fascinada. Bom, sobre o livro. O livro Mãe d'Água, uma história de Cariris, narra a história de Orupadã, um jovem cariri com o dom do canto. O romance inicia com Orupadã pescando para uma cerimônia essa em que ele é chamado para ser cantor pelo Sanaiê, e assim inicia-se a sua jornada como cantor. E após essa cerimônia, Orupadã se apaixona por Amassuí, filha de Mairu, com quem se casa e tem 4 filhos. Com o tempo, ele assume a posição do mestre do toré, sucedendo Sanaiê. E enquanto Orupadã lidera sua comunidade, ele descobre que uma misteriosa figura está roubando sua colheita. Ele conhece Dedizu, a Mãe d'Água. Ela tem pele escura, olhos negros e escamas ao invés de pernas, sendo assim uma entidade com quem ele começa a encontrar-se secretamente. Dedizu revela que acompanha Orupadã há muito tempo e conta sobre sua morada submarina. Assim, os dois se despedem até a próxima lua cheia. No entanto, Amassuí, sua esposa, começa a desconfiar que Orupadã está encontrando outra Cariri, além dela. Os dias foram passando e a mulher e os amigos de Orupadã falaram que ele andava meio estranho. Retrataram que ele andava meio estranho. Então, os amigos começaram a segui-lo. Em um dia que eles estavam seguindo Orupadã, perceberam que sua armadilha estava cheia de peixes. E Orupadã sempre dividia os peixes com os seus amigos. Então eles decidiram pegar a armadilha para ver se tinha muitos peixes. Assim, iriam levar os peixes para casa, né? Só que aí, quando um dos amigos de Orupadã mergulhou no rio para ver se tinham peixes, ele viu que a armadilha dele estava cheia de cobras. Dedizu, a Mãe d'Água, avisa que os amigos estão o seguindo, e logo em seguida Orupadã pula no rio e não volta para a superfície, assim fazendo seus amigos pensarem que ele se afogou.
A notícia do afogamento de Yorupadã se espalhou rapidamente pela aldeia. Assim, os amigos de Yorupadã foram até sua casa. E todos tomaram um grande susto quando perceberam que o rapaz, na verdade, estava dormindo em seu quarto. No final do romance, Yorupadã, já consolidado como um grande mestre, traz paz e harmonia através de seus cantos no toré para sua aldeia. Bom, no final ele decide revelar para sua comunidade a verdade sobre seus encontros com Dedizu, pois ela finalmente lhe dá a permissão para falar sobre ela para sua comunidade. No início da história, o mestre Sanaie fala que ele está sendo chamado. Assim acontece com Urupadã no desfecho da história. Ou seja, Dedizu espera na margem do rio por Urupadã. E juntos, de mãos dadas, eles mergulham, simbolizando a união entre o mundo espiritual e o mundo material. E a continuidade de uma profunda conexão entre Urupadã e a Mãe d'Água. Bom, apesar do povo cariri adotarem muitos aspectos da vida moderna, como falar português e participar da vida urbana, eles ainda mantêm vivas suas práticas culturais, como o toré, e continuam pescando no Rio São Francisco, mesmo enfrentando os problemas ambientais presentes no rio. E a Mãe d'Água, nos dias atuais, ainda continua presente na cultura cariri, pois é ela que eles pedem ajuda e agradecem pela pesca, mostrando que mesmo ao longo dos séculos, o povo cariri ainda conseguiu preservar boa parte de sua cultura e identidade característica. Os cariris, indígenas do interior do Brasil, resistiram fortemente à colonização europeia e por isso foram considerados inimigos e perseguidos, o que resultou na extinção de várias tribos. Embora ainda existam grupos que descendem dos cariris, como os Funiôs e Chucuru, eles sofreram muito com as suas terras invadidas por fazendeiros, apesar de terem sido demarcadas no passado. Mesmo com a tentativa de erradicar suas culturas, os cariris preservaram suas tradições espirituais, como o ritual do Oricuri, praticado até hoje. Mas o que a história questiona? A história questiona o estereótipo de indígena primitivo, que retrata os povos indígenas como pessoas atrasadas e incivilizadas. Em vez disso, o romance apresenta uma história mais complexa e rica da cultura cariri, destacando sua sabedoria, resistência e adaptação à colonização. E o romance, ele encerra com uma frase bem impactante de Tikainam, que ele fala que é o espiritual que nos mantém, ou seja, está querendo dizer que a espiritualidade, que são os valores, cultura, rituais e práticas sagradas, são que sustentam a existência e a identidade de uma cultura. E essas práticas sagradas, valores e rituais não são uma questão individual, mas um fator coletivo que une os membros da tribo.